Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Nós estamos estudando nessa semana a lição de número 3, os ministros do culto divino. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote e os sacerdotes levitas, eles dirigiam a adoração e também representavam o povo diante de Deus. A tribo de Levi foi escolhida por Deus para dirigirem os cultos de adoração e também fazerem todo o serviço do tabernáculo, inclusive na montagem do tabernáculo e também da desmontagem quando eles precisavam saírem, se deslocarem de um local para o outro. Os levitas, eles não recebiam herança como as outras demais tribos recebiam as suas heranças, porque a herança deles era o Senhor. O Senhor era a herança, era o sustento dos levitas. As demais tribos deveriam trazer, deveriam sustentar a tribo levita. Deus determinou que os sacerdotes deveriam ser descendentes da casa de Arão, e também as mulheres dos sacerdotes deveriam ser israelitas de sangue puro. E graças ao Senhor Jesus, graças ao sacrifício de Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote, que hoje cada crente ele é sacerdote de si mesmo. Deus o chamou para sermos sacerdotes e para oferecermos a Deus o nosso sacrifício. Então hoje Jesus é o nosso sumo sacerdote, Deus nos chamou como sacerdotes e nós oferecemos a Deus o nosso corpo como sacrifício a Deus, como culto racional, como culto santo, sacrifício santo para o Senhor. Agora, como os ministros de culto, como nós, como ministros de cultos, nós estamos dirigindo os cultos hoje. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, e o versículo de número 40, o apóstolo Paulo disse: fazei tudo com decência e ordem. Então os cultos devem ser dirigidos hoje com decência e com ordem. Um culto para ser alegre, um culto para ser abençoado, um culto para ser dirigido assim conforme Paulo nos aconselha, com decência e ordem. Ele deve ser preparado com amor, ele deve ser preparado com muita dedicação, com oração e também com a palavra de Deus a serviço do povo de Deus, a serviço da igreja. Um culto ele precisa ter preparação, ele precisa ter recepção e ele precisa ter programação para que seja um culto dirigido com decência, com ordem, assim como Deus ele é organizado, ele é um Deus de ordem, ele deseja também que nós sejamos organizados naquilo que nós fazemos para ele. Então o culto precisa de ter uma abertura, e na abertura o ministro do culto ele vai incentivar o povo quanto o culto daquela noite ou daquela manhã. Ele vai orientar, ele vai animar o povo, ele vai dar uma palavra de ânimo nesta abertura, vai dar uma saudação para o povo, recebendo o povo com muita alegria, com muita graça, para que o culto então já se inicie dentro dos parâmetros da palavra de Deus, recebendo e assim fazendo um culto com muita alegria. Também um culto ele precisa ter uma oração inicial. É necessário que o ministro do culto levante todo o povo para que todos juntos possam assim orar a Deus, buscar a presença de Deus por alguns minutos.
O cântico congregacional também é necessário que a congregação, que a igreja cante, que a igreja louve o nome do Senhor em alguns cânticos congregacionais. A leitura bíblica deve ser feita com muita graça. A leitura bíblica deve ser preparada para aquele culto com muita dedicação, com muita graça, porque nós estamos participando, estamos ali prestando um culto ao Senhor. A intercessão também é necessário que tenha a intercessão no culto, orar por alguém que esteja enfermo, que esteja passando por um problema, por uma dificuldade, convidar a igreja para orar por essas pessoas que necessitam das nossas orações para que sejam então ricamente abençoadas. As oportunidades, deve haver oportunidades no culto. Eu não sei como é a programação do seu culto, mas programe o culto de forma que você consiga dar ali uma ou duas oportunidades para um louvor, ou quem sabe para um teatro, para uma coreografia na igreja, enfim, para o louvor ou para a ministração de uma palavra, para alguém contar um testemunho, enfim, é um culto a Deus que nós estamos oferecendo. O momento do ofertório também é muito importante, quando as pessoas vão adorar a Deus com os seus dízimos, com as suas ofertas. E também o momento de louvor, é quando o grupo de louvor, eles se apresentam ali juntamente com a igreja e vão ministrar ali louvores a Deus. E, por fim, nós vamos ter a pregação da palavra de Deus, que deve ocupar o maior tempo do culto, pois é o Senhor que vai falar através do ministro da palavra de Deus. Deus vai falar conosco através daquela palavra, vai nos ensinar, vai nos aconselhar, e nós vamos ser edificados conforme a palavra de Deus, e vamos sair dali alimentados da palavra do Senhor. E por fim, os agradecimentos, os avisos e a despedida com a bênção apostólica. Esse é o culto que nós devemos dirigir a Deus hoje. É um culto, é claro que cada igreja, cada denominação tem a sua programação, tem a sua preparação, e concernente à recepção também, ela deve ser bem feita, a pessoas com simpáticas, pessoas que saibam receber aqueles que estão chegando, mesmo aqueles irmãos que ali congregam, mesmo os irmãos da congregação, devem ser recebidos na igreja com muita alegria, com muito prazer e com muito amor, para que tenhamos um culto alegre, um culto abençoado, um culto cheio da graça de Deus. São apenas algumas informações de como no Antigo Testamento, os sumos sacerdotes, os levitas que auxiliavam, dirigiam os cultos a Deus, também nós dirigimos o culto a Deus hoje. O nosso culto também tem adoração, lá também tinha. O nosso culto ele tem sacrifício, nós oferecemos o nosso sacrifício, o nosso corpo, que está sendo oferecido para engrandecer e para louvar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura diária de segunda-feira, Gênesis 29 e o versículo 34, Levi, o patriarca sacerdotal. Então nós vamos saber aqui de onde veio Levi. Deus separou um povo para a sua exclusiva propriedade quando fez a sua aliança com Abraão, e depois com seu filho Isaque, e depois dele ele fez com Jacó, neto de Abraão. A promessa de Deus foi suscitar descendência a um homem que tinha tudo o que ele queria, menos um filho que recebesse sua herança. E como uma aliança com Deus passa pelo desejo do coração do homem, Deus tornou a esposa de Abraão fértil. A promessa de Deus
era multiplicar a descendência de Abraão como a areia do mar e dar a ele a terra de Canaã. Abraão só teve um filho, e seu filho teve 2 filhos gêmeos, e dos 2 Jacó foi escolhido por Deus para cumprimento de sua promessa. Jacó teve 12 filhos homens, que são chamados os patriarcas de Israel. Então Deus formou uma nação através de Abraão. Sara não gerava filhos, Deus fez um milagre, ela teve um filho de Abraão, que chamou-se Isaque. Isaque teve o mesmo problema também com Rebeca, Deus fez um milagre na vida de Rebeca e teve um filho de Isaque, ou seja, teve filhos gêmeos, e desses 2 filhos gêmeos, Deus escolheu Jacó. Jacó teve 12 filhos homens, e esses 12 filhos homens, então, são os patriarcas de Israel, e desses 12 filhos, então, é que a nação vai se formar, a nação de Israel, porque o nome de Jacó também é mudado por Deus, porque Jacó passa a se chamar Israel. Então, nós temos aqui 13 tribos menos uma. Então, além dos 12 filhos de Jacó, Jacó deu herança ainda a mais 2 filhos de José. José era o filho amado de Jacó e ele foi dado como morto, porque os irmãos de José venderam José para uma comitiva que comprava, que negociava escravos e vendia no Egito. José foi levado para o Egito para ser escravo e lá no Egito ele chegou a ser o governador do Egito. Mas ele foi dado como morto pelos seus irmãos. Mataram uma ovelha no campo, sangraram a túnica de José, entregaram e disseram a Jacó que aquela túnica foi encontrada e possivelmente o seu irmão José tinha morrido, comido pelas feras do campo. Então nós vemos aqui que Manassés e Efraim, filhos de José, passaram a compor esse patriarcado judeu. José não constituiu uma tribo, então ele não fez parte desse patriarcado. Então, se nós somarmos aí os 11 filhos de Jacó, que encabeçaram tribos, e mais os 2 filhos de José, nós temos aí um total de 13 tribos. Mas não eram 12 os filhos de Jacó, e porque agora nós temos 13. Os 11, quer dizer, 12 menos José, 11, mais os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, vai dar uma soma de 13 patriarcas, ou depois teria que ser 13 tribos. Mas vamos ver mais adiante. A tribo do patriarca Levi. Então, por que a Bíblia se refere às 12 tribos de Israel? Há uma tribo que foi separada por Deus para exercer o sacerdócio real em Israel e que não possui herança na terra, a tribo de Levi. Levi foi o 3º filho de Jacó e Deus reservou a ele e sua descendência por estatuto perpétuo o exercício das funções do templo e a condução espiritual do povo de Deus. Então, menos José e menos Levi. E os 2 filhos de José, então, nós vamos ter o número aí de 12 tribos. Números capítulo 8, versículo 14, diz assim: E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas sejam meus. Então, Deus escolheu aqui os levitas para serem seus. Por isso, a tribo de Levi também, assim como
como José, não é contada entre as tribos de Israel. A nossa leitura diária de terça-feira, Êxodo capítulo 32 e o versículo 26. O zelo dos levitas. Então, sabemos já que a tribo de Levi, ela fora chamada por Deus para fazer o trabalho de Deus, para exercer o trabalho do Senhor. Eles cuidavam do tabernáculo e também cuidava da vida espiritual, zelava pela vida espiritual do povo de Deus. Então a tribo de Levi tinha alguns privilégios e também tinha muitas responsabilidades que demonstrava zelo pelas coisas de Deus. Servir no santuário, transportar a arca da aliança, ensinar a lei e também abençoar o povo de Israel. De todos os privilégios, o maior, sem dúvida, era ter associado o seu nome ao nome de Deus. Os levitas representavam Deus na condução espiritual de Israel. Em todas as ocasiões da nação israelita, a presença e a participação dos levitas foi de fundamental importância. Era também os levitas que reuniam a congregação. Eles tocavam as trombetas, convocando a multidão dos filhos de Israel. Nas batalhas, as trombetas tocavam, invocando a proteção do Senhor. E nas festas também as trombetas tocavam para celebrar, então, as conquistas. Então, veja que a tribo de Levi foi separada para exercer o trabalho de Deus no tabernáculo e também na condução espiritual do povo de Israel. Eles serviam a Deus no santuário. E eles tinham responsabilidades materiais quanto ao tabernáculo e responsabilidades espirituais. Veja também que eles eram responsáveis quando para reunir o povo de Israel, tanto nas batalhas e depois na celebração das vitórias que eles obtinham diante das guerras, diante das lutas. Deus, assim, deu esse privilégio para os levitas, então, trabalharem na obra do Senhor. A escolhida dos escolhidos, ou seja, a tribo de Levi foi escolhida dentre o povo escolhido de Deus. Então, nenhuma outra tribo de Israel podia transportar a arca da aliança. Nenhum judeu oferecia sacrifícios e holocaustos sem a intermediação dos levitas. Eles eram responsáveis por transportar a arca, por oferecer sacrifícios ao Senhor pelo povo. O povo hebreu foi escolhido por Deus, mas a tribo de Levi foi escolhida entre o povo escolhido de Deus, os hebreus. Então ela foi separada por Deus para servir a Deus dia e noite. Os levitas são de exclusiva propriedade do Senhor. Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 18, versículo 5. Porque o Senhor, teu Deus, o escolheu de todas as tuas tribos para que assista e sirva no monte do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias. Então, a tribo de Levi foi escolhida por Deus para fazer o trabalho do Senhor. Foi escolhida
por Deus, eles tinham esse privilégio, eles foram escolhidos pelo Senhor. E eles, então, cumpriam com essas responsabilidades e nenhum outro judeu, nenhum outro israelita podiam fazer esse trabalho. Isso somente era dado aos levitas para prestarem os trabalhos do tabernáculo e conduzir a vida espiritual do povo de Israel. A leitura de quarta-feira, Números 3 e 45, os levitas são separados para Deus. Nada acontece por acaso. Deus escolheu os filhos de Levi para servir ao sacerdócio por seu próprio posicionamento perante Deus. Quando Moisés subiu o monte Sinai para pegar as tábuas da lei escritas pelo próprio Deus, com os 10 mandamentos, ele ficou 40 dias lá no monte Sinai e o povo, cansado de esperar, sem paciência, eles então se reuniram e fizeram um bezerro de ouro. E começaram então a adorar esse bezerro de ouro, faziam festa para esse bezerro de ouro. Moisés, quando desceu do Monte Sinai com as 2 tábuas, contendo ali os 10 mandamentos, e viu o povo adorando aquele bezerro de ouro, fazendo festa diante daquele bezerro de ouro, Moisés então quebrou aquelas tábuas, enfurecido com aquilo que ele estava vendo. E depois ele se colocou à porta da congregação e ele fez um chamado. Ele fez um chamado, que todos aqueles que fossem do Senhor, que viessem com ele, que viessem até ele. Então, os levitas, todos os levitas, toda a tribo de Levi, somente a tribo de Levi vieram e ficaram junto de Moisés. Veja o que está escrito em Êxodo 32 e 26, que foi a leitura, se eu não me engano, de terça. Mas olha lá. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, quebrou-as ao pé do monte. Isso 32 e 19. Agora 32 e 26. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então, dessa forma, foi aqui que Deus escolheu os filhos de Levi para servir ao sacerdócio. Foi por esse posicionamento perante Deus. A tribo de Levi escolheu o Senhor e por isso Deus a escolheu para o servirem. Naquele momento, no momento daquela atitude voluntária da tribo de Levi, de ir até Moisés, quando Moisés chamou aqueles que são do Senhor, venham até mim, essa atitude voluntária deles coincidiu com a escolha de Deus, deles, para servirem a Deus no tabernáculo, na obra de Deus. Deus passou a ser a herança deles, porque eles se alimentavam das ofertas, dos dízimos, das primícias que eram entregues pelas outras tribos na casa de Deus. Isso não significa que você, como servo do Senhor,
tenha esse direito hoje, nem eu e nem você. Lembre-se que nós recebemos o cargo que nós temos devido às funções que nós realizamos, mas nós não realizamos todas as funções que os levitas realizaram. Uma outra informação é que Moisés e o seu irmão Arão, pai dos sacerdotes, eram da tribo de Levi. Números 8 e 14 diz assim: E depois vieram os levitas para exercerem o seu ministério na tenda da congregação, perante Arão e perante os seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. A leitura de quinta-feira está em Números, capítulo 18, versículos 20 e também o versículo 21. A herança dos levitas. Mas os levitas tinham herança? Josué capítulo 13, versículos 32 a 33. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, além do Jordão, para o oriente de Jericó. Porém, à tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, era a herança dos levitas, como já lhe tinha falado. Deus ordenou que Josué demarcasse assentamentos dentro das fronteiras destinadas à herança, conforme Deus havia preparado. Então, Josué foi quem demarcou ali os assentamentos, as tribos de Israel. Agora, Deus não deu tribo, Deus não deu à tribo de Levi nenhum assentamento normal na terra. Eles não receberam nenhum assentamento, assim como as outras tribos receberam. A razão foi que eles haviam sido escolhidos por Deus para o ministério especial do tabernáculo. A herança dos levitas constituía na função singular, única, de participação do serviço sagrado. Esse foi o desejo de Deus que eles estivessem acessíveis a todo o povo, conforme Josué capítulo 21. Deus pediu ao povo de Israel para não desamparar os sacerdotes levitas e os seus familiares. Por quê? Porque no momento que eles desamparassem os sacerdotes, eles estariam desamparando o templo do Senhor, estariam desamparando os sacerdotes e todas as famílias levíticas. Eles estariam deixando desamparado o povo que Deus havia escolhido para os serviços sagrados da sua obra. Então Deus pediu para eles que não os desamparassem, mas que cuidassem dos levitas. Foi o pedido de Deus para as demais tribos. A herança dos levitas. Mas os levitas tinham herança? Quando o povo entrou na terra de Canaã, na terra prometida, a terra foi dividida entre as tribos de Israel, menos a tribo de Levi. A tribo de Levi não recebeu terra em herança, já que eles foram escolhidos por Deus para serem seus sacerdotes e ministrarem no templo. Deus fez um concerto com a tribo de Levi, conforme nós vemos no capítulo 11. Um estatuto perpétuo que não podia ser quebrado pelo povo de Israel. A tribo de Levi vivia dos dízimos, das ofertas e das primícias dos animais e da terra. Os sacerdotes levitas receberam cidades para sua habitação e também para a habitação dos seus familiares. Deus não deu terra em herança
à tribo de Levi. Deus era a própria herança dos levitas. Eles tiveram esse grande privilégio de ministrarem perante o Senhor. A tribo de Levi não recebeu terra. Por que eles não receberam terra? Porque eles teriam, se tivessem eles terra, eles teriam que ter a preocupação de plantarem, de colherem, de criarem os animais. A preocupação deles não poderia ser essa. A preocupação deles deveria ser somente em cuidar do tabernáculo e também zelarem pela vida espiritual do povo das demais tribos, da tribo de Israel. Por isso, eles não poderiam estar ocupados plantando, colhendo. Então, assim, é por isso que hoje a maioria dos líderes, eles recebem sim, eles têm o seu salário para que eles possam cuidar da igreja, para que eles possam cuidar do povo, para que eles possam cuidar da vida social, para que eles possam cuidar da vida espiritual do povo, para que eles possam cuidar também e aconselhar o povo e estar sempre em disposição para a igreja e para o povo de Deus. Era assim que acontecia, que aconteceu também com os levitas. Eles não podiam estar ocupados em um trabalho, trabalhando, fazendo outro serviço para se sustentarem e também cuidarem do tabernáculo e também da vida espiritual de todas aquelas tribos, ou seja, de todo o povo de Israel. Então eles comiam daquilo que entravam, daquilo que vinha, dos dízimos, das ofertas, que entravam ali, que as demais tribos traziam para a casa de Deus. E que hoje nós possamos continuar assim, abençoando a obra de Deus, para que os nossos líderes também sejam abençoados e cumpram com as suas tarefas, tanto materiais na obra de Deus, quanto espirituais. A leitura de sexta-feira, Malaquias capítulo 2, versículos 4 e 5, a aliança do Senhor com Levi. Deus aqui ele usou o profeta Malaquias para evocar um modelo de sacerdote para que servisse de referencial para aqueles homens que estavam desprezando o ofício. Então Malaquias profetizou a alguns sacerdotes que estavam desprezando o ofício na casa de Deus, desprezando o seu trabalho, ou seja, fazendo o trabalho sem dedicação, fazendo o trabalho de Deus sem amor, fazendo o trabalho de Deus de qualquer forma. E Deus então usa Malaquias, e Malaquias vai então profetizar as características. Deus evocou ali as características de Levi, que foram mencionadas por Deus se referindo a esse sacerdote, e isso nos leva a uma reflexão mais profunda ainda. Deus havia feito uma aliança com Levi e tinha interesse em revitalizar esta aliança. A aliança que Deus tinha feito com Levi era que os levitas trabalhassem com zelo, cuidassem com zelo da obra de Deus. Mas esta aliança que Deus havia feito, pelo longo dos tempos, outros sacerdotes foram surgindo, e os sacerdotes agora eles começaram a desprezar, a fazer a obra de Deus sem dedicação, sem amor. Então o profeta Malaquias nos faz aqui entender que Levi, ele honrou a aliança feita, mas aqueles sacerdotes e alguns outros levitas não estavam respeitando a aliança que foi feita com Levi. Então, eles foram amaldiçoados.
Veja o que Malaquias escreveu em 2:1 e 2. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é esse mandamento. Se não ouvides e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Ele disse, já os tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Vocês não estão trabalhando com amor. Vocês não estão fazendo a obra de Deus com dedicação. Vocês estão desprezando a obra de Deus. E por isso vocês estão sendo amaldiçoados, porque vocês não estão cumprindo com a aliança que eu fiz com Levi. Eles não estavam fazendo. E por isso foram amaldiçoados aqueles sacerdotes. Hoje, precisamos nós, como sacerdotes na casa de Deus e como sacerdotes da nossa própria vida, nós devemos então cuidar dos nossos trabalhos e fazer o nosso trabalho na casa de Deus com dedicação, com oração, com amor, com alegria, de uma forma voluntária para Deus, e também cuidar da nossa vida espiritual para que nós possamos assim fazermos um trabalho para Deus de forma que possamos agradar a Deus naquilo que nós estamos fazendo e recebermos então as bênçãos de Deus para a nossa vida. Assim sendo, a nossa vida vai ser abençoada, a vida da igreja vai ser abençoada, a vida da família vai ser abençoada, porque nós estamos nos dedicando com amor, com alegria, com carinho, de uma forma voluntária, estamos fazendo a obra do Senhor, a obra de Deus. A aliança de Deus com os levitas. A aliança era um tratado de paz entre duas partes. Na aliança entre Deus e os levitas, o Senhor dá a melhor demonstração de sua boa vontade. Não somente para com essa tribo que foi escolhida para cuidar dos serviços religiosos, mas também por extensão para com todo o povo de Israel. Deus havia feito um tratado, eram duas partes, Deus e os levitas. Então, era importante, é necessária, quando essa aliança, era a manutenção dela com o que fora feita. Então, não era só fazer a aliança, não, era preciso a manutenção desta aliança. Ou seja, que eles permanecessem zelando por esta aliança, cumprindo esta aliança, praticando esta aliança. Esses deveriam demonstrar também, como prova de seu interesse pela manutenção dessa aliança, obediência e temor ao nome de Deus. Era assim que eles fariam a manutenção desta aliança, permanecendo em obediência a Deus, temendo o nome do Senhor nosso Deus e fazendo com dedicação toda a obra de Deus com muito amor. Malaquias capítulo 2, versículos 6 e 7. Agora aqui nós temos a sabedoria dos levitas. Por que eles foram sábios? A lei da verdade, Malaquias 2, 6 e 7 diz assim: a lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, na nossa boca, assim como na boca dos sacerdotes, a lei do Senhor deveria sair com graça, para encontrar graça no coração do povo,
para que o povo viesse a ser alimentado, tivesse o conhecimento de Deus e pudesse então obedecer ao Senhor. Assim nós devemos preparar uma mensagem com oração, com graça, para que essa fale ao coração do povo, para que essa alimente a vida espiritual do povo. A sabedoria dos levitas estava em honrar a Deus, em temer o seu nome, e demonstravam isso, sabe como? Obedecendo a palavra de Deus. É a demonstração. Se nós buscamos sabedoria de Deus, devemos demonstrar essa sabedoria obedecendo a palavra, colocando em prática a palavra na nossa vida, ou seja, vivendo aquilo que nós estamos pregando. Vida e paz são bens espirituais importantes. Sem a vida, todos os outros bens seriam nulos. Então nós precisamos de vida, porque sem vida nós não estaríamos aqui. E a vida sem paz também não tem sentido. Viver uma vida sem paz é viver uma vida sem sentido. E estas duas coisas, tanto a vida quanto a paz, ela não vem do mundo, ela não vem dos homens, ela não vem de nós mesmos, ela vem de Deus. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, este era o reconhecimento que Deus esperava da parte desses líderes, que ao fazer aliança com Levi e com os sacerdotes, lhe daria vida e paz para que temessem o seu nome e cuidariam para não desobedecerem. Era a manutenção dessa aliança, não desobedecer, mas viverem a palavra de Deus, terem vida e terem paz em suas vidas. Assim, Deus requeria que os sacerdotes, que o povo vivesse uma vida de obediência, mas que eles viessem a ser ensinados pelos sacerdotes com sabedoria, e assim o povo recebendo, teriam paz e teriam também muita alegria de vida em seus corações. A sabedoria dos levitas estava em temer ao Senhor. Então, as bênçãos devem nos levar a expressar um profundo temor a Deus, um profundo temor a Deus. Veja em Malaquias 2:5, para que me temesse. Aquele que teme a Deus concretizará seu temor numa retidão ou piedade que se manifesta na prática. Então, temer a Deus, ou seja, respeitar a Deus, honrar a Ele. Nós fazendo isso, vamos viver e vivendo uma vida de retidão, vivendo na prática tudo isso, vamos viver uma vida de paz. Vamos viver o real sentido da vida. Jó foi temente a Deus e evitou o mal. O Salmo 121, versículo 1 diz que quem teme ao Senhor anda nos caminhos de Deus. Temos nós dado provas de que nós tememos a Deus? Não nos esqueçamos de uma coisa: a melhor prova que podemos dar do nosso temor a Deus consiste em nós sujeitarmos às determinações de Deus. Quando você se sujeita a Deus, cumprindo a sua palavra, cumprindo aquilo que determina, temendo a Ele, você só tem a ganhar com Deus. Eclesiastes 12:13. De tudo que tem ouvido, o fim é: teme a Deus, honre a Deus, respeite a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Temer a Deus é dever de todo homem.
ter temor ao Senhor e obedecer à sua palavra. Agora vamos para o momento das nossas reflexões. Quero pedir a você que visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem que introduz o assunto do tema que nós estamos abordando e você tem também lá os slides. Se você quiser, pode baixar, tá bem? É grátis, não custa nada. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Vamos para as nossas reflexões. A primeira reflexão, quem foi Levi? Então, Levi foi um dos filhos de Jacó com Lia, o terceiro filho de Jacó com Lia. Levi, um dos 12 filhos de Jacó, tinha 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Quando a família aumentou durante a estada no Egito, a família de Levi passou a ser uma tribo e as famílias dos 3 filhos se tornaram, então, divisões tribais. Arão, Miriam e Moisés nasceram na divisão coatita da tribo, ou seja, de Coate. Quando os judeus adoravam o bezerro de ouro no sopé do Monte Sinai, foram os levitas que se uniram a Moisés contra a idolatria e na consagração a Deus. Então, eles consagraram a sua vida quando eles deixaram a idolatria. Quando você deixa o pecado, você se consagra a Deus. Então, ao tomarem essa atitude, eles destruíram muitos dos idólatras, porque entravam os levitas nas casas e começaram a matar aqueles que estavam em idolatria, que estavam idolatrando a Deus. A consagração resultou em que eles se envolveram também na construção do tabernáculo, em cuidar do tabernáculo. Quando o tabernáculo foi removido, os coatitas levaram a mobília, os gersonitas levavam as cortinas e os seus pertences, os meratitas transportaram também e instalaram o tabernáculo onde tinha que instalar. A segunda reflexão, descreva o caráter de Levi. Então, Levi, pelo que inferimos do texto sagrado, sempre teve uma postura zelosa. Então, ele era um homem zeloso, também conservador, porque ele conservava a aliança que Deus havia feito com ele em relação à honra da família. Após a saída de Israel do Egito, os levitas juntaram-se a Moisés no combate à idolatria gerada pelo bezerro de ouro. Eram homens da maior firmeza diante de Deus. Então eram firmes, eram zelosos, eram cuidadosos, eles eram homens conservadores daquilo que Deus havia pedido para que eles fizessem. Terceira reflexão, como se deu a chamada dos levitas. O Senhor escolheu a tribo de Levi como berço de Moisés e Arão. De um lar tão piedoso saíram homens e mulheres de comprovada piedade. Aliás, tinha o Senhor uma aliança particular com Levi e com a sua descendência. Tendo em vista o caráter santo e distintivo da tribo de Levi, aprouve a Deus separar a tribo de Levi para o sacerdócio. Nesse processo, o Senhor apresentou os levitas como resgate de toda a nação de Israel. Ao invés de cada família entregar seu primogênito ao serviço divino, a tribo de Levi foi apartada das demais para dedicar-se inteiramente a Deus. Então Deus escolheu a tribo dos levitas para o servirem, para trabalharem na obra de Deus. Não foi preciso
que cada tribo doasse um primogênito seu, da sua tribo. Não. Deus escolheu os levitas para ser o seu primogênito e assim servissem a ele. Quarta reflexão: quais as características do sumo sacerdote? Então, precisava ser descendente da casa de Arão, ungido para este ofício. Precisava ser ungido para o ofício de sumo sacerdote. Também vitalício no cargo de servo de Deus. O sumo sacerdote era o principal representante do culto divino no Antigo Testamento, ou seja, ele era o principal que deveria estar ali para cultuar a Deus juntamente com o povo, ele era o representante. Por isso, por essa razão, o Senhor exigia que ele proviesse de uma tribo específica, a tribo de Levi, a qual Deus havia escolhido, e de uma família ainda mais específica, a casa de Arão. Assim, duplamente separado, tinha condições de apresentar-se como a maior autoridade espiritual daquela nação. Era o símbolo da plenitude espiritual requerida pelo Deus de Israel. Constituído a favor dos homens nas coisas concernentes ao último, o sumo sacerdote oferecia sacrifícios pelo pecado do povo. Portanto, ele fazia a intermediação entre o povo de Deus e o Santíssimo Deus. Era sua responsabilidade também instruir o povo santo. Quinta e última reflexão: quais os deveres e direitos dos levitas? Viver do altar, santificar-se ao Senhor, tornar-se uma referência espiritual e moral. Viver do altar. Bom, já que o sacerdote dedicava-se ao ministério do altar, desse mesmo altar eles viviam com as primícias, com os dízimos, com os frutos da terra e dos animais que eles traziam para a casa de Deus. Era disso que se sustentavam os levitas. Portanto, não tinham eles direito a qualquer herança territorial entre os seus irmãos. Eles não tinham direito às terras, assim como tiveram as outras tribos, porque a sua herança e porção era o Senhor. Moisés, porém, divinamente instruído, designou-lhes cidades estratégicas por todo Israel. Algumas daquelas cidades serviam também como cidades de refúgio aos que acidentalmente matavam alguém. Ou seja, Moisés escolheu 3 cidades e Josué depois escolheu mais 3 cidades. Eram 6 cidades de refúgio, 3 aquém do Jordão e 3 além do Jordão. Santificar-se ao Senhor. Em virtude de seu ofício, os sacerdotes deveriam erguer-se em Israel como referência de santidade e pureza. O sumo sacerdote e os sacerdotes tinham de ostentar uma faixa de ouro em sua mitra. Vejam aí a imagem, a mitra, a pedra de ônix, o éfode, o urim, do outro lado o tumim, o peitoral, o cinturão, a túnica azul, a túnica branca e do outro lado mais algumas informações que você pode obter aí. Então, o sumo sacerdote e os sacerdotes tinham de ostentar uma faixa de ouro em sua mitra, na qual estava escrito santidade ao Senhor. Então, santidade e pureza. Santidade e pureza deveria ser uma virtude do sacerdote, e principalmente do sumo sacerdote. Santidade ao Senhor. Caso o sacerdote profanasse o seu ofício, ele seria punido com todo rigor e até punido com a morte, assim como foi punido
dois filhos de Arão com a morte. Por quê? Porque eles foram oferecer sacrifício estranho, ou seja, eles não estavam com as suas vidas santificadas e por isso eles foram punidos. Nadab e Abiú foram punidos porque eles não ofereceram a Deus, não foram oferecer a Deus um sacrifício em uma vida de santificação. Tornar-se uma referência espiritual e moral. Os sacerdotes, por serem responsáveis pela aplicação da lei de Deus, tinham a obrigação de ser uma referência espiritual, moral e ética para os filhos de Israel. Os filhos de Eli, em consequência de seu proceder, tornaram-se um péssimo exemplo. Por quê? Porque os filhos de Eli não temeram a Deus, desobedeceram a Deus, eles desprezaram a aliança, porque eles fizeram tudo ao contrário. Ao invés de obedecer, desobedeceram. Ao invés de honrarem, eles desonraram. Porque eles fizeram, ao invés de ter uma vida santa, eles viviam uma vida profana. Porque à porta do templo vinham ali as prostitutas e eles se prostituíam ali com as mulheres. Então esses sacerdotes, os filhos de Eli, foram profanos e por isso Deus os matou. Deus os matou por isso, porque eles foram um mau exemplo como sacerdotes. É por causa disso Deus os matou. 1 Samuel 2,25. Andemos, pois, em santidade e pureza diante do Senhor, pois ele continua a exigir santidade, não só dos sacerdotes, não só dos nossos líderes, não só dos pastores, não só do seu líder espiritual, mas da sua igreja, do seu povo que professa e que fala do seu nome. Precisamos, então, se esforçarmos e viver uma vida de santificação para oferecer santidade ao nosso Deus. Assim seremos sacerdotes santos, oferecendo a Deus sacrifício em cheiro suave do nosso corpo, da nossa vida espiritual, da nossa adoração. Deus receberá, porque nós estamos nos esforçando a viver uma vida que agrada ao Senhor. Deus abençoe graciosamente a sua vida e até a próxima oportunidade, quando nós estaremos aqui com mais uma leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Então, não se esqueça, viu? Subscreva aí no nosso canal e também visite o nosso site. Deus tem bênçãos para a sua vida. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe graciosamente a sua família, em nome de Jesus.